Agora são 8 horas e 55 minutos. Olha como é que a hora voa, né? Papo bom, conversa boa. Hoje no Folha no Ar, voltamos ao vivo com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Começando com o professor André Webb, que é administrador e professor do IFE, além de doutor em Informática da Educação e mestre em Engenharia de Produção e Comunicação Social. A gente está conversando aqui sobre os rumos da educação do Brasil e numa comparação bem clara e ampla sobre a Finlândia. Em 2014, o senhor esteve lá. Sim. Assim, na Finlândia tem tanta coisa diferente do Brasil que a gente percebe, e valorização dos profissionais. Na Finlândia não tem escola particular. Toda escola particular é bancada pelo governo. Ou seja, se quiser colocar o seu filho na escola particular, você vai colocar, mas é pelo governo que está bancando. Não existe escola, não existe escola particular na Finlândia que não seja bancada pelo governo. Não é fato? Mas assim, tudo isso chama atenção. Mas a gente lendo é uma coisa e indo lá é outra. O que você trouxe de lá assim? Poxa, isso aqui marcou a minha vida, marcou a minha ida à Finlândia. E se é que dá para colocar em um exemplo, né? É uma pergunta interessante, Cláudio. O que acontece? O finlandês, ele lutou. É claro que, deixando claro aqui, que existem outras referências em educação também, né? Você tem o Canadá, tem a Coreia do Sul, né? A Holanda, são países que eu fui para a Finlândia, que é um desses países. Então não é só a Finlândia. E qualidade, quando a gente fala em qualidade em relação ao quê também, né? É o índice internacional chamado PISA. Tá? É ele que busca estabelecer esse ranqueamento. Aí tem vários critérios, aí a gente está bem abaixo, lá o negócio está complicado. Mas vamos lá, e vai descer mais, vamos conversar que do jeito que está a gente vai descer mais. Aí o que acontece? O finlandês, ele lutou contra o russo, teve lá as disputas dele, territorial, perdeu o que era o braço direito lá para o território russo. E o finlandês, ele é um povo que ele é muito orgulhoso da sua nacionalidade, né? A gente hoje fala que a bandeira brasileira voltou a ser valorizada e tal. Não sei, cara, eu acho que a gente hoje olha a bandeira do Brasil, infelizmente acaba fazendo as associações mentais, é muito triste. Mas, veja bem, o Brasil hoje está num momento mais ainda diverso da Finlândia, dessas vozes polarizadas aí, que, como eu falei, é importante a gente viver isso. Mas, voltando para a Finlândia, o povo finlandês, ele sempre teve que mostrar competência, porque senão a Rússia, ela voltava e assumia ali, né? Ela tomava conta de novo. E como que eles mostraram competência? Porque se tu pegar a Finlândia aí na década de 60, 70, os caras não eram nada, né? É um país eco desse aí, mais um paizinho desse aí da Europa Central, né? Ali da parte da Ásia e tal. O que fez a diferença? Por que eles se tornaram a partir da década de 70? Porque eles conseguiram investir maciçamente em educação, em ensino. Esse é o diferencial da Finlândia. Talvez por isso até que chame mais atenção que outros países, como o Canadá, como a Coreia do Sul, né? China. Porque, para eles, educação não foi mais um ponto que levou ao diferencial deles. A educação foi o diferencial deles. Eu acho que é por isso que a Finlândia, em detrimento a outros países aí que são destaques também no PISA, eles têm essa diferencial. Por isso eles são tão referência.
E isso mostra uma prova mais que concreta como é que investir na educação, no ensino, e aí não é um ensino de conteúdo, um ensino necessariamente profissionalizante, mas um ensino integral, um ensino para a vida, né? O cara aprender a ser cidadão, a ter educação, a não passar em cima de uma ciclofaixa aí, que hoje a gente, graças a Deus, está começando a ter, privilegiar o trânsito, mas a gente vê, já vê até carro de polícia passando em cima de ciclofaixa, complicado. Cara, passando até, né, então, mas os caras param isso. Entendeu? Mas assim, é o processo da cidadania, né? Você hoje vê, por exemplo, tu tá no engarrafamento na 28 de março, o cara para em cima da faixa de pedestre. Aquilo para ele não significa nada. Entendeu? Por que a gente está tendo tanto acidente aí com as mudanças de trânsito? Porque o povo não tem educação. Entendeu? Não é porque falta sinalização. As mudanças elas têm que acontecer. A logística viária ela precisa acontecer. E graças a Deus, ainda bem que está sendo feito esse investimento depois de tantos anos aí sem investimento nenhum. Mas o povo não tem educação. Entendeu? Então, quando você fala de educação integral, que aí você me perguntou o que é o diferencial. Lá a educação é integral. Integral no sentido de ser plena. Eles ensinam o cara a aprender a ser gente. Aqui no Brasil, o ensino não é voltado para ensinar o cara a ser gente. O que é aprender o cara a ser gente? É aprender a lidar com conflito, aprender a lidar com o próximo, aprender a ver o meio ambiente. Por exemplo, eu participo de um grupo de coletivo, chama Campus Mais Verde. A gente sai para plantar árvores aí, né? Se tiver alguém ouvindo aí, não é uma OCIP ainda, mas pô, é gratificante. Só que o pessoal rouba a planta, né? Além da gente ter o trabalho, o pessoal vai lá e rouba a planta. Cara, vai plantar, pô. Entendeu? O cara vai e rouba a planta. A prefeitura, nos governos anteriores, fez um programa de plantio. Ah, não, vou pegar, o cara corta plantinha de jardim. Por que que... Foi. Aqui desculpa, Nada. Na Alberto Lamego, né? Aqui na Beira Valão também teve muito. A Arthur Bernardes toda, tá tudo plantado. Se tu passar lá, tá tudo plantadinho, da iniciativa, né, da Campus Mais Verde. E que eu tenho a maior satisfação de participar. Mas assim, Campus, eu morei um período em Porto Alegre também, né, quando eu fiz meu doutorado, passei lá um tempo. Quando eu voltei para Campus, um choque que eu tive foi perceber o quanto Campos não tem árvore, o quanto Campos, sabe, não é uma cidade arborizada. Você anda na Pelinca, não tem uma árvore. E as pessoas ainda estão cortando. Ah, não, árvore suja a cidade. Bicho, eu ia falar uma palavra, mas vai outra. É de uma falta de educação, vamos ser gentis nas palavras, de uma falta de educação, que aí a gente começa a perceber o que é educação integral. Você não tem como exigir isso do povo. Né? Você não tem como apontar o dedo na cara, pô, você é um péssimo motorista, né? Você não olha a sinalização. É um processo. A Finlândia começou esse processo na década de 70 e levou esse tempo todo para hoje ser o que é. Então, a gente está mais do que passando na hora de deixar de ter uma educação conteudista, voltada unicamente para o mundo do trabalho, voltada unicamente para a questão de formação de profissão, que é importante, mas não é a única coisa. Né? O cara tem que aprender na educação integral como cuidar da casa, como a sociedade precisa deixar de lado certos machismos, né? Eu tenho um tempinho, só para contar. Sim. Eu tive uma senhora que, né, trabalhou uma vez lá na casa. Ela chegou uma vez chateada. Briguei com meu sobrinho, né? Meu sobrinho, porra, chegou chorando em casa porque isso de 6 anos, 10 anos, chegou chorando em casa porque a menina beijou ele à força. Vê se isso é coisa de homem, né? Pô, vai dar o quê, né? Vai virar o quê? Pô, chorando porque... Eu falei, ô fulano, tu não percebe que isso é meio machista, não? Quer dizer, a própria mulher sendo machista. Quer dizer, se o cara não quer, né,
e ele se contraria porque, né, foi forçado a ganhar um beijo, não, então o cara não é, né, enfim. Agora, se for a mulher que foi forçada a beijar, aí a coisa, né, isso é machismo. Assim como é machismo essa ideia de que o homem tem que trabalhar, a mulher ficar em casa cuidando de casa, que o feminismo, coitada da mulher, foi uma faca de dois gumes, que a mulher ganhou a liberdade financeira, mas não se absteve das tarefas domésticas, porque o homem não assume aquilo que ele deveria assumir ao lado da mulher, né? Que é ajudar a limpar uma casa, ajudar a cuidar da criança. O governo, as políticas também não incentivam a isso, né? Quando, por exemplo, dão uma licença maternidade maior para a mulher e menor para o homem, que também não adianta dar licença paternidade para o homem se ele também não entender para que é aquela licença paternidade, que é para ele estar do lado da mulher e não para ir ter mais tempo bar bebê. Então, é todo um aspecto, né? É todo um aspecto que não só adianta, pela educação. Não adianta começar pelo final. Se der um Vale Night desse aí, o cara vai achar que é para... Né? Mas ele não está... porque ele nunca viu na casa... Na minha casa, por exemplo, eu fui criado com minha mãe e duas irmãs. Uhum. Quem cuidava da casa e das roupas e dos afazeres eram elas, e não eu. Uhum. Então, assim, essa coisa estrutural, não é? Tá na estrutura da gente. Mas você sabe que são 9h07, já a gente precisa encerrar. Eu vou te chamar mais vezes aqui. Azar o seu agora, se você me conheceu. Fala com os caras. Vou culpar Henrique da hora. Bem feito, você zanga com fulano, com Bertano, que agora, né, a partir de agora você me conheceu, tem um mala na sua vida. Mas é assim, minha esposa é professora. Eu sempre digo para ela, procura ensinar algumas coisas, porque é muito difícil você passar para os outros, porque é muito fácil você resolver o meu problema. Você não está na minha pele. Manda fulano lá, conversa com fulano, pede ele para ir. Não é assim, né? O meu problema, você pode me ajudar dando uma ideia, mas assim, eu procuro dar algumas sugestões que vão nesse nível do cidadão. A gente não precisa desse conteúdo mais. O conteúdo, você falou, a internet tem. O que a gente precisa é trabalhar a cabeça dessas crianças. E se não trabalhar, a gente vai continuar tendo os machões aí de trânsito, né? Quando dá um problema ali no trânsito, que é uma mulher, o cara já vai logo... vai para a cozinha, seu lugar na cozinha, seu lugar, tem até propaganda de carro que é isso. Aquela chefe de culinária, uma portuguesa que faz programa no Brasil, agora me fala o nome dela, ela dirigindo, e lugar de mulher pilotando, mas não é fogão, pilotando carro, né? Inteligente. Então assim, cara, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Eu tive a oportunidade aqui na década de 90 de colocar na equipe de esportes nossa uma repórter feminina, e foi muito bacana. Hoje ela é uma grande profissional da comunicação aí, atua em várias áreas, é o Line Alves, inclusive na Câmara Municipal, e foi a primeira mulher na equipe de esporte. Você pode ver, hoje a Globo já colocou uma mulher para narrar. Pô, cara, demorou muito. E ontem, por exemplo, estava narrando muito bem Palmeiras e Avaí, não é? Foi, né? Foi mulher. Deu em Fluminense também, Botafogo. Brasil também feminino. Também, então quer dizer, assim, nessa questão, o que eu falo para ela sobre essa coisa do cidadão, por exemplo, nós temos aí uma cidade muito plana e qualquer chuva alaga. Uhum. Então, a maioria desses alagamentos, por obras de estrutura, claro que precisam ser sempre melhoradas e mantidas com limpeza, com manutenção, com reparos, mas sobretudo com o lixo que a gente joga da janela do carro, da janela do ônibus, que a gente acha que a rua é um lixão, né? Então
Então eu peço a ela, quando acabar a aula, ou antes um minutinho de acabar a aula lá, chamar as crianças para ajudar a catar os lixos. Mas tem que ter cuidado, porque se tiver alguém filmando, eles vão achar que você está colocando as crianças para trabalhar. Então, tem que ter tudo um. Cara, tá muito difícil. O negócio tá muito tenso. Então, assim, mas faça. Vamos romper essa coisa essa polarização idiota que a gente vive. Desculpa falar essa palavra, mas é uma polarização que não leva lá a nada. Então, assim, vê lá, essas crianças estão trabalhando ou estão sendo educadas a não jogar lixo nas ruas? Aí que falta um pouquinho, que o pessoal da geração mais antiga falta, que sente falta dessa civilidade, dessa coisa. A gente está vivendo numa mudança de códigos sociais, né? Eu estou lendo um livro agora, é do Stanislaw Lem, é um escritor russo, chama Microworlds, Micromundos. Não tem tradução desse livro para o português. Ele fala o seguinte, olha, até postei no meu Twitter, depois eu vou te seguir lá também. Ele fala o seguinte, toda cultura tem códigos sociais, toda cultura tem códigos para delimitar os fenômenos sociais, né? Então, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo uma mudança desses códigos que delimitam esses fenômenos. Não é que antes, por exemplo, hoje a sociedade, a gente coloca algumas coisas como certo ou errado. A mulher isso antigamente não podia. Cara, era outro momento, né? Para aquela realidade a coisa funcionava daquele jeito. A gente também não pode ter a arrogância de querer dar um tapa na cara de todo mundo que viveu para trás e dizer, você viveu de um jeito errado. Não, era o contexto. O problema é quando, nesses momentos de mudanças que a gente vive, a gente continua querendo insistir em modelos, em códigos sociais que não funcionam mais. E esses códigos sociais aplicados à educação, à política, né? O Pietro Baldi, esse filósofo, ele fala muito isso. No mundo de selvageria, né, você tem que cuidar de si mesmo. Porque se você não fizer, quem vai cuidar? Os outros não querem saber. É um mundo de selva. Ou você cuida de si, ou você vai ser comido, vai ser devorado. É a selva. Então, isso desenvolve códigos sociais como tolerância à corrupção, por exemplo, né? Porque o que é corrupção? Não, eu vou tirar o meu porque se eu não fizer isso, ninguém vai cuidar de mim. Eu lembro de uma colega, o IFE fechou só para a gente fechar, o IFE fechou uma parceria há um tempo atrás para criar institutos federais em Angola, né? E ela falou assim, olha, foi incrível que a gente levou os pendrives, né, para os professores lá, porque para poder... Gente, o pessoal voou em cima daqueles pendrive, tinha gente pegando 2, 3, não sabia nem para que servia. Olha a gene da corrupção aí, entendeu? É a miséria. A corrupção, ela surge da miséria, da fome, da ignorância, que é eu vou acumular porque eu vou ter um futuro momento de carestia e eu vou fazer uso desse recurso que eu consegui juntar, né? Isso é atávico, é genético. Mas quando a gente começa a ter uma sociedade mais evoluída, que as pessoas passam a cuidar mais uns dos outros, como acontece na Finlândia, né? Que você pode, e Pietro Baldi fala isso, você pode começar a pensar no outro, porque você sabe que o outro está pensando em você, né? É aquela coisa do coletivo. A corrupção começa a perder o sentido, né? O código social muda. E é por isso que eu estou falando, graças a Deus a gente está vivendo esse momento, porque de certa maneira é uma percepção que o Brasil também está mudando, né? E é isso. Eu postei lá na sua timeline uma valeu. Foto sua aqui, honrado e feliz. Foi o que eu escrevi lá, honrado e feliz com sua visita hoje aqui no ar. E para mim de fato, foi uma muito satisfação, porque a grande. gente vem para a entrevista e fala, não, pô, vai ser... Né? Às vezes tu fica, como é que vai ser? Pô, foi super descontraído. Aí, é igual a gente quando vai pra sala de aula. Quase me fez cair na gargalhada em público 2 vezes aqui, passa vergonha. Nada, tranquilo. É igual a gente quando vai para a sala de aula, né? Ou então pro fórum.
São ambientes que a gente não frequenta diariamente. Quando você vai a um fórum, tu bate você vai dizer, pô, será que... Não, mas você vai ganhar, você já ganhou, você só vai assinar lá. Mas será que eu vou conseguir assinar? Será que a caneta vai funcionar na hora? Tu fica... Mas aqui não é tribunal de inquisição, não. Aqui é uma sala em que a gente procura recepcionar os nossos convidados da melhor maneira possível. Muito bem recebido. Obrigado pelo carinho. Mas, sobretudo, de forma que a gente consiga transmitir essa reunião, essa entrevista, esse bate-papo para o ouvinte que está em casa. E aí, assim, durante o dia, tem uma série de acessos a esse link. Depois a gente vai te mandar o podcast também do programa. Enfim, e acho até que todo o profissional de educação deveria ouvir e entender um pouco mais o seu lugar na educação, para se posicionar diante das cobranças até mesmo dos governantes. Porque, cara, se não houver uma cobrança por valorização dos profissionais em todos os setores, mas sobretudo, porque se o cara é médico, se o cara é jornalista, se ele é um engenheiro físico, não, peraí, deixa eu aprofundar, um engenheiro astrofísico da NASA, é porque o professor lá atrás ensinou ele o A, B, C, entendeu? Bem simples. Tu tem professor sem arquiteto? Tem. Não, tem. Sim, claro. Tu tem médico sem professor? Sim. Não. De forma nenhuma. Né? Você tem, quer dizer, você tem professor sem arquiteto? Tem. Você tem professor sem médico? Tem. Alguns podem morrer por falta de atendimento, mas tem. Você tem professor sem polícia? Tem. Agora, nenhum desses existe sem um professor. Então, só para entender aí, e outra, esse aspecto do Brasil. Às vezes as pessoas... você é o quê? O cara até dá aula na faculdade. Eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Mas dou aula. Ele não é professor, ele é o profissional que dá aula. Ele não enxerga o professor como uma profissão. E isso porque a nossa base de formação, da formação docente também, não está adequada. Outra coisa de mudança. Porque na Finlândia o cara tem que fazer um mestrado, né, para ser valorizado. Como o político também, só para fechar, ele tinha que fazer um curso de capacitação, um curso técnico, e aprender o que é uma lei de orçamentária, né, a LBO, as coisas, saber qual a importância do papel. Quer dizer, o cara ele vai às vezes para uma Câmara de Vereadores porque ele sabe que ali ele vai... A mesma coisa do professor, não estou dizendo que o vereador... Porque vai melhorar o salário dele. Ou vai dar status social, ou vai dar... Mas ele não entende o real papel, a real importância daquele momento histórico da vida dele que ele está ali. Entendeu? Então, por exemplo, do mesmo jeito que os professores precisam, a partir do momento que toma consciência para capacitar, né, não ficar dependendo das forças externas do governo, políticas, não sei o quê, eu acho que um vereador, um deputado, o cara está ali, não teve essa capacitação, vai procurar ter, começa a estudar, começa, sabe, esse aprendizado constante, essa paixão por aprender é que a gente precisa ter. Senão a gente, né, é levado pela correnteza. E aí é aquela coisa, né? Quando é levado pela correnteza, você não sabe onde vai chegar. Se chegar e sobreviver. Cai na primeira cachoeira. Dê um abraço no seu pai lá, que eu tenho muito carinho obrigado. Por ele. Satisfação imensa. Prazer te conhecer. Que bom que, né, a gente teve essa oportunidade aqui hoje. Espero que você tenha de fato gostado e que a gente possa estar... Com certeza. Pretendo não esperar 8 anos de novo. Pelo amor de Deus. Um abraço aí ao nosso Henrique da hora. Fiquem bem, muito obrigado a todos aí Obrigado aí pelo carinho. Obrigado pela aula. Bom, são 9h19 em Campos. A gente fecha por aqui o Folha no Ar. De volta amanhã às 7 da manhã com o Aloysio Abreu Barbosa também na bancada conosco essa semana. E você segue ligado aí na Folha FM. E o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar. Com Plínio Bacelar vacina, 80 anos de tradição em Campos e essa fantástica clínica de vacinas para você colocar a sua vacinação em dia.
9h19. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus.